O que é mais fácil? Leilão judicial ou extrajudicial? Não dá para fazer esse Não paralelo. dá? Não. Dependente da ação que tem ali? Depende do leilão. Depende dos elementos do leilão. Então, assim, o leilão judicial... Eu vou dizer uma coisa que as pessoas até ficam assim. O que eu mais gosto de leilão, se eu dissesse assim, você é um iniciante, você está entrando agora no leilão, você vai fazer o teu primeiro leilão. Qual você deveria fazer? Busque o leilão extrajudicial com imóvel ocupado. Sério? Por quê? E tem uma razão para isso. Eu já vou imaginar qual é a razão. Primeiro que se é o seu primeiro leilão, e leilão é um investimento, o investimento ele tem uma lógica de recorrência. Mas para ter recorrência, você tem que desenvolver um pouquinho de resiliência. Você tem que lidar com os problemas que aquilo traz. Então, o imóvel ocupado, ele tem essa peculiaridade de ser uma resistência superável. Não é uma resistência de difícil superação, mas é uma resistência inicial para a pessoa também pegar um pouquinho, ficar um pouquinho mais cascuda de, legal, então tem esse problema e tudo mais. Só que o imóvel ocupado tem uma peculiaridade do imóvel desocupado que é, um imóvel ocupado significa que ele está em uso. Vamos botar que 90% das pessoas que moram num apartamento, numa casa, essa casa está habitável. O que significa essa casa estar habitável? Não precisa estar bonita, mas ela está com luz funcionando, com água funcionando, com as coisas ali minimamente funcionais. O imóvel desocupado, ele pode estar desocupado há 6 meses, como ele pode estar desocupado há 10 anos. O imóvel desocupado, ele é uma caixinha de surpresa absoluta. Quando você entra, que você vai entender. Entendi. E eu tenho um caso recente de um cliente que comprou uma oportunidade super legal, não sei o quê. Cara, entrou. Era uma cena de terror. Mas olha, terminando o podcast, eu vou pra vocês ouvirem, se vocês quiserem. Cara, era uma cena de terror. O cliente ficou desesperado. Eu falei, cara, é o risco do leilão. E o imóvel era desocupado. Sabe em quanto tempo a gente retomou a posse dele? Em uma semana. Arrematou uma semana, estava dentro do imóvel, abrindo a porta. Tudo destruído. Isso gera custo. Tem que investir, vai ter que botar. Estão fazendo, vai dar certo. No final vai dar tudo certo. Mas assim, o imóvel ocupado ele tem menos risco desse susto. Expectativa e realidade. É um susto previsível. Pode demorar um pouquinho para eu retomar. Mas eu vou chegar no imóvel que provavelmente se eu der uma pintura na parede, trocar umas portas, eu vendo esse imóvel. Eu alugo esse imóvel. Porque tem gente morando nele. E as pessoas normalmente... Aí, é claro, vem uma questão de qual é o bairro, o estilo do prédio, uns detalhes, mas normalmente ele está mais viável. E por que o extrajudicial? O extrajudicial porque eu não dependo do Poder Judiciário para praticar os atos principais no que diz respeito à propriedade do bem. Eu vou depender do Judiciário sempre para a retomada. Mas a retomada, pelo menos a minha experiência, e bota aí 10 anos de experiência trabalhando com esse negócio, a retomada ela funciona razoavelmente bem no Judiciário. O Judiciário ele não é muito... Ele não é muito afeito a argumentos do tipo, eu estava aqui e me deram um susto. Cara, o cara já tem uma dívida, essa dívida já foi consolidada. Não tem muito esse argumento. E a própria lei também dá uma robustez para a proteção do arrematante nesse ponto. Mas não precisar do judiciário, eu consigo encurtar as distâncias temporais. Então, o leilão extra hoje, eu fui vencedor, eu ali em 1 semana, 2 semanas, vou lavrar a escritura de compra e venda. Se eu for usar um sistema de financiamento, eu vou lavrar, eu não vou fazer pública, vou fazer a particular com efeito de pública. Se eu não fizer, eu vou fazer escritura pública e vou levar registro. E eu vou superar a exigência. Eu vou superar a exigência. Mas superar a exigência no cartório é muito melhor do que o judiciário, em todos os sentidos. Entendi. Até porque eu tenho interlocução, eu posso chegar aí você tem. pro oficial, pro apoio e falar, cara, me ajuda a cumprir, me explica, o que eu você fiz quer? errado? O Que que você eu fiz quer? errado aqui? Então, o extrajudicial, esse encurtamento da jornada, ele dá uma tranquilidade para a pessoa, é uma experiência primeira legal, e ele ocupado, ele dá um susto menor, é um susto mais previsível. Entendi, tá mais habitável. Normalmente, assim, claro que tem gente que vive em condições mas estatisticamente falando, eu tenho uma chance melhor. Então, assim, a gente acaba tendo no ocupado um susto menor. Porque o risco a gente já sabe qual é. O risco é demorar um pouquinho para retomar.